Olá galera, aqui é Gisele, diretora do Colégio Avance, e estou passando aqui para comentar um pouquinho sobre a enquete que nós promovemos ontem à noite, a respeito de como anda a sua saúde emocional, como você tem se sentido nesse período de isolamento, pelo qual nós nem imaginávamos passar, e hoje cada um na sua casa, sem contato físico, sentindo falta desse contato, de vir para a escola, de tomar um tereré com os amigos. Então, como é que você está passando? Essa era a pergunta da nossa enquete ontem. E aí eu tô aqui com algumas respostas e resolvi convidar a Fernanda, psicóloga aqui, que nos apoia, nos ajuda aqui na escola, para falar um pouquinho de como lidar nesse momento, como eu já disse, tão inesperado e tão difícil para nós que somos pessoas comunicativas, acostumadas a viver em grupo, a socializar, e agora nós estamos impedidos de fazer isso. Então a Fernanda veio dar algumas dicas e apoiar vocês nesse momento. Fernanda, eu tenho aqui umas pessoas que responderam assim, ó. A pergunta foi, como anda seu emocional? E daí uma das respostas foi, sentimento de insegurança e medo. Muitas pessoas disseram muita ansiedade. O que você tem para dizer para essas pessoas em relação a esse tipo de sentimento? Gi, primeiro é importante que todo mundo saiba que essas emoções como a angústia, o medo, a ansiedade, elas são sintomas esperados diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, Ela é como se fosse um instinto natural de todos nós, ter medo diante de uma situação que representa um risco para nós. Então, observar essas emoções com naturalidade já nos ajuda a compreendê-la um pouco mais. Mas é importante a gente entender também que o que mantém essas emoções ao longo do tempo já não é mais a situação em si. O que mantém essas emoções desajustadas e desagradáveis são os nossos pensamentos. São os pensamentos que a gente tem com relação àquela situação. Então, se, por exemplo, você mantém um pensamento negativo com relação à situação que a gente tem vivido, de desesperança, de que as coisas não vão se resolver, que sentimento você acredita que vai se desenvolver em você? Medo, angústia. Exatamente. Muito medo de morrer, não é verdade? Exatamente. No contrário, se a gente manter um pensamento positivo com relação a essa situação, nós conseguimos gerenciar melhor esse nosso estado emocional. Então, se a gente sabe que o pensamento molda o sentimento, então eu tenho toda a possibilidade de gerenciar isso dentro de mim de uma forma muito mais fácil. Então, eu preciso sim manter um pensamento mais positivo e adequado para essa situação que a gente está vivendo hoje. E como assim trocar esse pensamento que vem na nossa cabeça involuntariamente, de, ai meu Deus, será que todo mundo vai se contaminar mesmo? Será que quando que eu vou voltar? Eu já não estou aguentando mais ficar em casa. Se eu sair, será que eu fico contaminado? Será que realmente todo mundo morre ou não? Como trocar esse pensamento? Porque nós estamos expostos à mídia, bombardeados a um monte de notícia, tem um monte de meme por aí que você, para assistir um determinado canal, você tem que estar todo protegido, porque senão você já pega o coronavírus só de assistir. Então, como assim trocar o pensamento? Porque falando é fácil, mas substituir o pensamento, Veio um pensamento ruim e você identificar que ele é ruim e você trocar por outro. Esse é um processo lento, a gente não consegue desenvolver isso de uma forma rápida, de um momento para outro, É todo um exercício e uma prática que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. O que a gente recomenda é que as pessoas primeiro se observem, elas têm que estar atentas a que tipo de pensamento ela tem. Então eu preciso analisar o meu próprio pensar. Sim. A partir desse momento, eu preciso avaliar o que desses pensamentos me provocam mal. A gente precisa ter a prática, Gisele, de observar o nosso próprio corpo. Então, tem alguns pensamentos que eu tenho involuntariamente, como você diz, e que a gente, ao pensar, se sente mal, gera angústia, gera sufocamento, gera uma série de sintomas fisiológicos.
Se eu começo a observar isso em mim, eu tenho essa resposta fisiológica é como se fosse um sinal de alerta. E aí eu tenho a possibilidade de mudar isso lentamente. Então, se eu sei que pensar que não vai ter solução me causa angústia, eu posso mudar esse pensamento me forçando a pensar em outras coisas, né? Sim. Essa substituição, ela é lenta, mas ela precisa ser praticada no dia a dia. Exatamente, para que ela se torne também um hábito. E aí a dica também é evitar esse bombardeamento da mídia, né? Então, se você precisa de informação, busque essa informação de forma selecionada. Sim. Vá até a internet, pesquisa o que você deseja, né? E não esteja ali à disposição de tudo que a mídia oferece. Exposto à abertura de toda e qualquer mensagem. Exatamente. Né? Porque isso vai somatizando, vai ficando no subconsciente da gente. Daqui a pouco você deita para dormir, mas não consegue porque você não consegue desligar. Exatamente. Essa sensação de não conseguir desligar. Isso aconteceu comigo esses dias atrás. Não consegui desligar, perder sono, dias de sono, e a imunidade cai. Acontece o quê? Fica doente. Uhum. Então, saber identificar o pensamento e filtrar isso, sim. Isso é muito importante. Isso que você me falou é algo que eu tenho observado na maior parte das pessoas. E o que a gente considera de exaustão mental. Assim como o nosso corpo, a nossa mente também cansa. Sim. Então, se você está aí disposto e exposto, na verdade, a todas essas informações, a todas essas complexidades políticas, de saúde, preocupação financeira, se você está exposto a tudo isso, você se cansa, né? E uma pessoa que não dorme como você, né, que não consegue tirar um tempo para descansar, o emocional dela vai se abalar, vai desestabilizar. Então a gente fica muito mais irritado quando a gente não descansa bem. Então a sugestão que eu posso oferecer para vocês é de selecionar o teu ambiente, selecionar as informações, selecionar até mesmo os seus pensamentos. Então, de que adianta, por exemplo, um aluno se preocupar com a data do Enem? Está sob responsabilidade dele essa decisão? Ele tem a capacidade de gerenciar essa informação? Não. Se ele não tem essa capacidade, então é algo que a gente precisa deixar de lado por enquanto. De um lado contrário, se eu não estou conseguindo estudar, se eu estou procrastinando, isso é de minha responsabilidade? Então eu preciso me dedicar a isso. O que a gente observa cada pessoa está botando muito foco em coisas que estão longe do nosso Sim. poder de mudança. E aí ela se desgasta, cansa, e quando ela precisa fazer algo realmente necessário, ela já não tem força para isso. Acaba a energia. Acaba a energia mental também. Sim. Então a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa se desligar de algumas situações, de algumas ideias, de algumas opiniões, para que a gente possa focar naquilo que é necessário, naquilo que eu preciso realmente para mudar a minha vida. Sim. Fernanda, nesse momento, assim, nossos alunos, nós não paramos, nós estamos desde a suspensão das aulas estudando, só que de maneira não presencial, né? De maneira remota. Não seria uma boa dica para os nossos alunos essa questão de tirar um tempo para se organizar uma rotina, né? Eu até brinquei esses dias, teve uma mãe que fez o filho, toma banho, coloca o uniforme, senta ali. Falei, nossa, colocou o uniforme, mas de repente isso dá uma sensação de que eu estou fazendo o que era para ser feito. Né? E se ocupar com isso, com o estabelecimento de uma rotina, porque nós estamos aqui trabalhando, né? Gravando aula, preparando aula, então acaba que consegue driblar um pouco esse momento de angústia. Mas o aluno que está lá em casa, confinado, no momento que ele não pensou passar, não está acostumado a passar, porque também não é férias, não dá para sair, não dá para curtir, não dá para ir ao cinema, não dá para ir ao shopping, não dá para viajar, né? Então é difícil ficar em casa, é difícil. Esse estabelecimento de uma rotina, criar um ambiente, não ajuda também driblar um pouco essa questão assim de opressão? Sim, Gisele, isso é extremamente importante. Eu acho que a mídia tem colocado isso também, né, evidenciado essa questão da rotina. É importante que a gente estabeleça isso. Não precisa ser uma rotina rigorosa, né, com horários muito rígidos. A gente pode utilizar uma rotina até flexível, mas é importante a rotina.
Até porque o que gera instabilidade emocional em nós é a imprevisibilidade, o que eu não conseguir saber o que vai acontecer amanhã. Então, se eu posso garantir o mínimo de estabilidade, eu consigo manter melhor a saúde mental de cada um de nós. Então, eu sei que eu preciso almoçar ao meio-dia, que eu preciso dormir às 10 horas da noite, que eu preciso acordar às 8. Então, essa rotina é importantíssima para a nossa saúde mental. Até porque, se eu estabeleço essa rotina, eu consigo monitorar e controlar meus momentos de lazer também, sim, mesmo que sejam em casa. Dormir também no horário certo, porque é nesse período de descanso, nesse período de lazer, que o nosso cérebro vai produzir os hormônios e os neurotransmissores necessários também para o nosso bom funcionamento. Sim. Então, principalmente os alunos que estão estudando, que estão mantendo o estudo em dia, como os nossos alunos, é importante sim que eles mantenham todas as atividades de uma forma rotineira. E saber também que é um período, né? Ninguém queria passar por isso, eu também não vi a hora de voltar, presencialmente falando, mas ninguém escolheu, não é uma escolha nossa, não é uma escolha de vocês, e é um período que vai passar, né? Então nós precisamos encontrar métodos, maneiras de nos fortalecer e vencer assim, uma luta e uma vitória de cada vez por dia, para esse período aí, o mês de abril, ele vai passar e a gente vai continuar forte quando voltar. Né? Acho que as relações vão se fortalecer um pouco mais, porque está todo mundo sentindo falta do outro, não é verdade? E vale ressaltar, Gisele, que a nossa escola ela tem a parceria com o Programa Semente, né? De aprendizagem socioemocional. E o Programa Semente ele tem disponibilizado podcasts semanalmente, até 2 vezes na semana, que estão disponíveis para toda a população. Né? Então é só acessar as redes sociais e buscar. A gente vai encontrar um conteúdo de qualidade e que vai apoiar todos vocês que estão aí angustiados com todas essas preocupações. Então vale a pena dar uma olhadinha também. Nós vamos deixar nos stories aqui, né, como acessar esses podcasts da Semente, do Programa Semente, que tem nos apoiado, nos orientado nesse momento de dificuldade. E outra coisa, Fernanda, meditação. É uma meditação laica, aquela que não envolve nenhum tipo de crença, de religião. É legal nesse momento? Sim, essa questão de esvaziar a mente. Meu sonho é esvaziar a mente, gente. Exatamente. Isso deve ser muito bom. É importantíssimo. Não só a meditação, mas algumas práticas como exercício físico, yoga. Tudo isso hoje pode ajudar muito e contribuir muito. O que a gente não pode é levar isso também como uma risca. Se você é uma pessoa que nunca fez meditação com certeza. E se obrigar a fazer a partir de agora, pode ser que esse ato seu gere ainda mais angústia. Sim. Porque talvez você tente, não consiga e gere frustração. Então é importante que cada um se observe e veja o que é melhor cada um fazer. Então, para quem é mais agitado, seria ideal fazer uma atividade física. Para quem já tem a prática meditativa, já consegue desenvolver um pouco melhor, então que utilize esse recurso. Então cada um individualmente, né, vai conseguir, de acordo com o seu perfil, analisar o que é melhor para ele. Mas são práticas importantes porque elas nos colocam no momento do aqui e agora. Né? Você vai se voltar para o momento presente, não vai ficar preocupado com o que deixou de fazer e nem preocupado com o que vai acontecer ainda. É verdade. Então todas essas práticas são importantes e elas precisam ser incluídas na nossa rotina. E nesse momento, né, várias plataformas estão disponibilizando treinamentos nessa questão de atividade física online gratuitos, né? É algo que vale a pena aproveitar. A gente também vai deixar algumas dicas aqui nos stories para vocês. E é isso, gente, ainda que de maneira remota, né? Existem plataformas também, nós estamos fazendo aula ao vivo com os nossos alunos pelo Hangout Meet do Google, tem a plataforma da Zoom, existem várias plataformas, vocês podem fazer reunião com os amigos de maneira online, não vai dar para pegar, mas vai olhar, vai fazer piada, vai brincar. Então nós precisamos, assim, se te derem um limão, vamos fazer uma limonada, né? Flexibilidade, acho que a palavra da vez é ser flexível, não é verdade? Sim. Para tentar manter a saúde mental, e porque tudo isso vai passar. Né? E quando passar, todos nós voltarmos sãos e salvos. E mais fortes, mais adaptados à realidade, sim. Então é isso. Hoje
Por agora é só. Fernanda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Gisele. Muito obrigada por a Fernanda estar atendendo os nossos alunos, né, fazendo... Você usa o Hangout com eles? Sim, estou utilizando o Hangout ou às vezes chamada de vídeo pelo WhatsApp mesmo, né? Então eles estão me procurando, aqueles que estão muito aflitos, e a gente faz todo o processo de orientação à distância também. Então essa é uma preocupação que a nossa escola tem, nós sempre tivemos essa preocupação, porque eu acredito muito que o indivíduo não é só cognitivo. Se o emocional não estiver bem, a cabeça, o aprendizado ele não flui, não acontece. Então, embora nós não estejamos juntos dos nossos alunos, a Fernanda ela está fazendo esse atendimento remoto com os nossos alunos, uma orientação, uma escuta, porque às vezes ser ouvido é tudo de bom, é só o que a pessoa precisa ser ouvida, né, Fernanda? Então, uma escuta, uma orientação. Nós estamos aqui, né, no Colégio Avance, todos nos preparando, dando o melhor que nós podemos para passar por esse período turbulento e, como a Fernanda disse, sair disso tudo mais fortalecidos. Se você tem alguma dúvida, né, da Fernanda, quer algum conselho, alguma dica, algum livro para ler, né, Fernanda? Sim, alguma orientação. Alguma orientação, algo para ouvir, para meditar, só mandar uma mensagem para a gente que nós vamos responder vocês, ok? Muito obrigada e até a próxima!